estará lá, com as energias recarregadas. O jogo de volta é quartas, 9h45, ao vivo na Globo. E o Santos entrou em campo ontem, não saiu do zero. Eles começaram com tanta vontade que parecia o início de um jogaço. Léo Cittadini nem virou o pescoço para deixar o Gabriel na cara do gol. Batida, defendeu o goleiro Rodrigo, na trave! Foi um lance tão raro na partida que a gente precisa valorizar. Primeiro, porque o Gabigol estava impedido. Segundo, porque o Thiago Cardoso fez uma defesaça. E terceiro, porque o Rodrigo tinha o canto aberto e acertou justo onde não podia. Inacreditável as chances que o Santos perdeu. Logo depois, olha a higiene do Jones nessa finta. Tirou 2 de uma vez e terminou com o chute bloqueado. Tá batida, a bola desviou e vai embora. E como é jogo do Santos, tem que ter uma boa defesa do Vanderlei. A desse domingo foi nessa bola do Danielzinho. Tudo isso com menos de 15 minutos. Mas se teve torcedor que chegou atrasado, perdeu a parte relevante. Muitos erros de passes, jogadores isolados sem receber bola e chutes sem direção como esse do Rodrigo. Bateu, rebateu, voltou, opa! A explicação para um jogo tão estudado veio na resposta do Gabigol. A gente quis segurar um pouquinho mesmo, marcar no meio de campo, para tentar achar alguma bola ali no contra-ataque. Só que nessa do Santos aguardar uma bola encaixada, o torcedor esperou e foi embora para casa sem ver um lance perigoso sequer no segundo tempo. Olha, com muita generosidade, dá pra mostrar esse chute travado do Rodrigo. Foi travado na hora H, chegou Plínio. E essa tentativa sem força do Gabriel. Tanto que a molecadinha que foi pro estádio preferiu bater bola no campinho improvisado a olhar pro jogo. E a coisa mais diferente que deu pra ver foi esse corte esquisito que o Dodô fez no meião. Então, ela tava muito apertada, cara. Fica segurando o sangue ali. Tava um pouco preocupado em ter cãibra, né? Com um campo assim, desse tipo pesado, né? Mas deu tudo certo, não deu cãibra, deu tudo certo. Quando o juiz confirmou o 0x0, só coube a eles explicarem o jogo moroso. Ou amoroso, né, Vitor Bueno? Ficou um pouquinho amoroso, sim, apático, acho que não é a cara do Santos. Na quarta, quem vencer a partida está classificado para a semifinal. E como na Vila Belmiro não tem campinho para criançada, que eles pelo menos ofereçam um jogo com mais diversão para quem for assistir a partida. Ô Vitor Bueno, o amoroso tá em Campinas, rapaz. Ó, vamos mudar de assunto agora. Na verdade, continua sendo assunto de futebol, mas a gente vai tratar de uma imagem horrível que aconteceu ontem no Clássico do Rio, entre Botafogo e Vasco. O Rildo entrou de sola no João Paulo e o volante quebrou a perna em 2 lugares. O João Paulo passou por uma cirurgia de 1h30, olha que imagem fez, gente, ontem à noite, para reconstruir os ossos que foram fraturados. Deve ter alta amanhã e em 3 semanas ele começa a fisioterapia. O Rildo foi punido apenas com cartão amarelo por conta desse lance, mas só pra você ver como que é o futebol, né? O Rildo que deu essa entrada, ele numa outra jogada sofreu uma luxação no ombro, também precisou ser atendido no hospital e vai ficar pelo menos 1 mês afastado. Vamos falar de seleção brasileira aqui no Globo Esporte, porque o time, a CBF, confirmou mais 2 jogos contra a Croácia no dia 3 de junho e contra a Áustria no dia 10 de junho, ou seja, além de Rússia e Alemanha, terão mais 2 amistosos e o Mauro Naves traz informações da seleção pra gente. Além de fazer testes com alguns jogadores, Tite terá a oportunidade de testar a seleção sem Neymar, que está se recuperando de uma cirurgia no pé. Tite deverá optar por Douglas Costa ou Tyson, que não foram a campo hoje, para atuar pelo lado esquerdo da seleção. Mas no primeiro trabalho em Moscou ainda não houve nenhuma dica. O treino da tarde foi realizado no CT do Spartak, bem ao lado do estádio, onde o Brasil vai enfrentar a Sérvia no dia 27 de junho, no último jogo da fase de grupos da Copa. O trabalho foi feito só numa parte do único campo que, nesta época do ano, está aquecido o suficiente para ser utilizado. Os outros estão completamente cobertos de neve. Então você conferiu aí o primeiro treino do Brasil para enfrentar o amistoso contra a Rússia, lá na Rússia. A gente vai para o intervalo agora aqui no Globo Esporte, é rapidinho. Na volta, a história completa do jogo do Corinthians. O time foi surpreendido num lugar que considera ser a sua casa, o Pacaembu. É já já. Cristiano se classificou lá apertadinho para as quartas de final? Pois bem,
aconteceu. Será que esse estádio continua sendo a casa do Corinthians? Será? Se algum corintiano imaginou que ontem se sentiria em casa, ele certamente jamais havia ouvido falar de um cara chamado Ítalo. Sonho que eu também estou realizando, né? Jogar aqui contra uma equipe como a do Corinthians. E isso para mim é muito importante, para minha carreira, para o meu futuro. E espero sempre almejar coisas maiores. O jovem que chegou ao Bragantino no início desse ano só ficou conhecido pelo time paulista por conta desse lance no ano passado. A carretilha foi pelo Paraná Clube e garantiu um selo de ousadia ao currículo do rapaz. Mas ontem Ítalo começou no banco e só entrou no jogo no segundo tempo porque o Léo Jaime se machucou. Entrou para a infelicidade do Corinthians. Mas vamos ao início da partida. Ontem, uma das melhores defesas do futebol brasileiro foi surpreendida por um time que se classificou na Bacia das Almas para as quartas de final. Bola para a área, o Bragantino tenta chegar, em posição legal, ele mete pro gol! Gol! Matheus Peixoto! Gol do Bragantino! No primeiro momento todo mundo pensou, que erro grotesco do juiz, o Matheus Peixoto está impedido, gente. Mas a imagem não mostra que Cleison dava condição. Um lance atípico ali, eu saí para bloquear o cruzamento, acabei caindo. E a hora que fui sair não deu tempo, acabei dando condição pro gol. A sensação de quem estava no Pacaembu era, o Corinthians vai virar, claro que vai. Shake. Uma boa bola do Cleison na meia pro Michael. Emerson pode bater de primeira, pega o goleiro. Maicon. O Corinthians agora dá uma esquentada. Uma hora ela entraria. E no segundo tempo, entrou com Balbuena. Tentou o Rodriguinho, a bola tá viva. O toque de cabeça de Balbuena! Pro gol! Balbuena, gol do Corinthians! O Bragantino reclamou de ação faltosa do Romero no goleiro Alex Alves. E realmente tem, Cleber. O Romero impede a movimentação do goleiro Alex Alves. Com tudo igual no placar, o que ficou evidente é que o Bragantino se sentia completamente à vontade com o mando de campo no Pacaembu. O Ítalo, então, nem se fala. Na jogada do segundo gol, ele se livra de dois marcadores na esquerda e conta com o rebote para o meio do Cássio. Gol! Vitinho! Gol do Bragantino! Vitinho, Bragantino de novo na frente. Acho que a atenção que a gente vem tendo sempre nos jogos, acho que hoje faltou um pouco. Quando a atenção falta, é a defesa quem sofre. Rápido como uma flecha, Ítalo aproveita outro rebote do Cássio na cabeçada de Fabiano. Gol! Ítalo! Gol do Bragantino! O Corinthians sofria o terceiro gol. Algo que no ano passado inteiro só aconteceu uma única vez. Foi contra o Flamengo, no momento em que o título brasileiro já estava garantido. O gol do Pedrinho aos 42 do segundo tempo não tirou a sensação de que o Bragantino foi muito melhor. Mas as perguntas que ficam são: e aí? O que aconteceu ontem? A defesa do Corinthians não é mais a mesma? Ou é o time que não se sente mais em casa no Pacaembu? Até quinta-feira, Carille terá de encontrar uma resposta. A decisão fica para quinta-feira. A gente jogando em casa, vamos tentar fazer nosso resultado. E a equipe deles vai vir com a mesma proposta: bola parada, marcar forte. E a gente vai ter que tentar superar para conseguir a nossa classificação. Vai tentar superar em casa, né? Na outra casa, essa oficial na Arena Corinthians, na quinta-feira, o jogo às 8 horas da noite, que a gente precisa reverter esse placar. 1-0 leva a decisão para os pênaltis e com mais de 2 gols o Corinthians passa direto para a semifinal. Terminou o Globo Esporte, amanhã tamo junto. Beijo. Difusora 55, a rádio. Difusora.